Para encerrar essa parte de fotossíntese, depois que a gente já entendeu direitinho como rola a fase fotoquímica e a fase química, e já vimos inclusive o resumo, né, as equações resumidas, a gente pode começar a pensar em fatores que limitam essas reações de acontecer. Então a gente viu o que é necessário para que a fotossíntese aconteça. Então, se a gente pensa um pouco, a gente consegue entender o que faz falta para a fotossíntese. Então, eu enumerei aqui alguns fatores limitantes. Por exemplo, a concentração de CO2 é um fator limitante. Se não existe uma concentração de CO2 suficiente na atmosfera para a planta absorver, vai faltar carbono, vai faltar oxigênio para a construção do carboidrato. Então, moléculas de CO2 são essenciais para a montagem do carboidrato. Tem pouco, produz pouco carboidrato. Tem uma quantidade maior, dá para produzir uma quantidade maior de carboidrato numa velocidade maior. A temperatura também influencia. Lembra que a construção do carboidrato depende da presença de enzimas, as rubisco, e essas enzimas têm uma temperatura ideal para funcionar. Então, se eu estou fora dessa temperatura ideal, mais baixo do que o ideal, provavelmente você vai ter uma velocidade bem menor na produção do carboidrato do que deveria ter. Se a rubisco está numa temperatura muito mais elevada do que é o ideal, do que é o ótimo para ela, você ainda corre o risco de desnaturar essa proteína, dela perder o formato e parar de funcionar, prejudicando por completo a fotossíntese. A quantidade dessas enzimas também influencia, né? Então, se eu tiver 100 rubisco dentro do cloroplasto e as 100 já estão sendo utilizadas, seria a minha velocidade máxima de fotossíntese, não tem como acelerar mais. Eu já tenho o máximo de carboidratos produzidos na sua velocidade máxima atingida. A água é essencial, né? Então a disponibilidade de água também é um fator crucial. Se falta água, não vai rolar então a fotólise da água na intensidade que deveria, não vai ter hidrogênio para a construção do carboidrato, faltarão elétrons para repor o fotossistema 2. E a intensidade luminosa, claro, seria um fator que primeiro provavelmente apareceu aí na sua mente, né? Então a luz é o fator inicial, né? É o que começa a fotossíntese. Então, quanto maior a intensidade luminosa, mais rapidamente a gente tem a transformação dessa energia luminosa em energia química, construção do ATP, e aí a construção do carboidrato pode acontecer. A gente pode, inclusive, pensando nessa característica de luz, construir aqui um gráfico e comparar a fotossíntese com a representação. Então, ó, quanto mais para cima eu vou, mais rápida é a velocidade dessas reações químicas. Então, quanto mais para cima, mais rápida é a respiração solar, mais rápida é a fotossíntese. E quanto mais para o lado eu vou, eu estou aumentando a intensidade luminosa. Repara que a respiração celular, que é outro conjunto de reações químicas onde há geração de energia, só que geração de energia é formação de ATP para outras reações dentro da célula acontecerem, não as reações de construção do carboidrato. A respiração não tem influência nenhuma da luz, né? Então, com pouca luz, com muita luz, a taxa de respiração continua a mesma, sem variação. Agora, a fotossíntese tem influência. Então, sem luz nenhuma, nada de fotossíntese. Começou a amanhecer o dia, começou a ter um pouquinho mais de luz, vai aumentando a taxa de fotossíntese. Aí vai clareando cada vez mais, vai chegando perto do meio-dia, cada vez mais intensidade luminosa. A fotossíntese vai aumentando, ultrapassa a respiração celular até chegar no seu máximo de velocidade, mesmo que eu tenha mais e mais luz, isso não chega a influenciar porque tem outros fatores limitantes, né? Então, cheguei no máximo de velocidade da fotossíntese e assim permanece constante até que a luz comece a diminuir novamente, aí a taxa diminui. Dá para a gente separar 3 momentos diferentes. Esse momento 1 seria o momento em que a fotossíntese tem uma taxa menor do que a respiração celular. Se a fotossíntese tem uma taxa menor de respiração, na fotossíntese gera-se carboidrato, na respiração quebra-se carboidrato para gerar energia. Então eu estou produzindo menos carboidrato do que gastando. A fotossíntese perde para a respiração. Se a gente pensa numa planta, nesse momento, a planta está gastando mais carboidratos do que produzindo, então ela está utilizando as suas reservas. À medida que a fotossíntese aumenta, chega nesse ponto aqui de cruzamento entre as taxas de fotossíntese e de respiração, que a gente chama de ponto de compensação luminosa. Esse ponto de compensação luminosa significa que fotossíntese e respiração têm exatamente o mesmo valor. Então, o que a planta produz de carboidrato, a quantidade produzida de carboidrato na fotossíntese acaba sendo a mesma quantidade que é gasta para que a respiração celular aconteça e gere energia para outras reações da planta acontecerem.
Quando a fotossíntese ultrapassa a respiração, aí sim é que a planta consegue fazer reserva de carboidrato, consegue crescer, se desenvolver, gerar novas folhas, frutos, flores, porque aqui ela consegue produzir muito mais matéria orgânica do que ela está gastando para sobreviver. A fotossíntese, então, tem uma taxa maior do que a de respiração. Como respiração celular e fotossíntese têm o mesmo tipo de equação resumida, a gente pode ver essa tendência de fotossíntese ou de respiração representada nessas setinhas duplas. Ó, seguindo a setinha verde, né? Então, CO2 mais água forma carboidrato e libera oxigênio. Isso aqui é a sequência da fotossíntese. O contrário é o da respiração. Com oxigênio e quebrando um carboidrato, a liberação de água e a liberação de gás carbônico. No momento 1, respiração maior do que fotossíntese. Então, essa reação química está tendendo mais para a respiração. Seta vermelhinha da respiração maior. Momento 2, um empate. Fotossíntese e respiração iguais. Ó, setinhas do mesmo tamanho. Então, não tem um lado mais favorecido do que o outro. Produz carboidrato na mesma quantidade que quebra carboidrato. E no momento 3, você tem um desvio maior para a fotossíntese. Está produzindo mais carboidrato do que quebrando carboidrato nesse momento. Dá para fazer reserva, dá para fazer estoque, dá para o indivíduo se desenvolver, se reproduzir, gerar novas estruturas, né? Folhas, flores, frutos. Aí você vê o crescimento, o desenvolvimento real da planta nesse momento, né? Então aqui ela está consumindo suas reservas, aqui o que ela produz ela já gasta e aqui ela consegue produzir mais do que gasta, então consegue reservar, consegue estocar essa matéria orgânica. Tudo isso resume a fotossíntese, mas como a gente acabou de falar, existe esse outro processo químico que é a respiração celular, onde também há geração de ATP, mas não para a construção do carboidrato, sim para qualquer outro tipo de reação química que aconteça nas células. Não são só os autótrofos que fazem respiração, os outros seres todos também fazem respiração, porque todos precisam de ATP para suas reações químicas. Então, nas próximas aulas a gente começa a falar sobre a respiração celular, aí a gente entende essa outra maneira de geração de energia dentro das células.